Quando se fala em segurança pública, o que vem à cabeça? Polícia, leis, tribunais, certo? Mas e se a ciência da mente, a psicologia, entrasse nessa equação para mudar o jogo? É exatamente isso que vamos analisar hoje. Como o Brasil está juntando psicologia e direito numa abordagem totalmente nova para a segurança. Vamos entender como essa fusão está acontecendo na prática. Olha só, essa imagem aqui diz tudo, né? É bem isso, onde o estudo da mente humana, com toda a sua complexidade, encontra a estrutura da lei. O que estamos vendo é uma parceria com um poder imenso. A ideia é usar o que a ciência do comportamento descobre para ajudar a tomar decisões na justiça. E isso vai desde uma perícia técnica até pensar em como criar políticas públicas que funcionem de verdade. E aí a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Será que a ciência consegue prever e até prevenir um crime? Porque, historicamente, a lógica sempre foi reagir. Acontece um crime, a justiça reage. Mas o que se está questionando agora no Brasil é: será que dá para ser mais inteligente que o crime, usar a ciência para agir antes que a coisa aconteça? Para a gente entender direitinho como isso funciona, nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, como a mente e a lei se encontram. Depois, vamos explorar a parte legal, como isso virou oficial. Na sequência, vamos dar uma espiada nas ferramentas que os psicólogos usam. Daí, a gente vai para a rua, ver a ciência em ação e, para fechar, uma reflexão. Para onde a justiça vai com tudo isso? Então, o ponto central de tudo isso é uma virada de chave. Em vez de só correr atrás do prejuízo, o foco passa a ser evitar que o problema aconteça. E como? Usando o que a ciência do comportamento já provou que funciona. O objetivo final é bem claro: reduzir a violência. Mas não com achismo, e sim com intervenções que têm validação científica para criar políticas de segurança que de fato deem resultado. Mas ok, uma boa ideia é uma coisa. Transformar isso em política pública, em lei, é outra história, né? Então, como foi que o Brasil fez isso virar realidade? Vamos dar uma olhada em como essa estrutura legal foi montada passo a passo. E olhem que interessante esta linha do tempo. Isso aqui mostra que a mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. Começou lá em 2019, com o famoso pacote anticrime que já introduziu a ideia de mediação e avaliação de risco. Aí, em 2020, o negócio ficou mais sério, com a criação de comissões específicas dentro da Polícia Civil para fazer isso. E o grande passo veio em 2022, quando o Conselho Federal de Psicologia colocou no papel as regras claras de como os psicólogos deveriam atuar na segurança pública. E essa resolução de 2022 é um marco, porque ela faz mais do que só dizer, ok, psicólogos podem atuar aqui. Ela define um padrão de qualidade altíssimo. Ela diz, tem que ter base científica, não pode ser qualquer coisa, tem que trabalhar junto com outras áreas, em equipes multidisciplinares, e tudo, absolutamente tudo, tem que ser registrado com dados para sabermos o que funciona e o que não funciona. Ou seja, é a profissionalização de verdade dessa atuação. Certo. Então, já temos a lei, as regras do jogo estão definidas. A pergunta que fica é: na prática, no dia a dia, o que esses psicólogos usam? Que ferramentas são essas? Agora a gente vai mergulhar na ciência por trás da avaliação de risco. A principal ferramenta se chama HCR20 Brasil. O nome pode parecer complicado, mas importante é entender o que ele representa. Isso mostra o nível de seriedade do trabalho. Não é uma avaliação baseada em intuição, no eu acho que, não. É um instrumento científico, reconhecido internacionalmente, que foi cuidadosamente adaptado para a realidade brasileira pelo CREPOP, o Centro de Referência do Conselho de Psicologia. Ou seja, levaram em conta nossa cultura e nossos problemas sociais. Tá, mas como é que funciona esse HCR20? É bem estruturado. A escala avalia 20 fatores diferentes, divididos em 3 grandes áreas. A primeira é o histórico, que olha para o passado da pessoa. A segunda, clínicas, avalia a situação psicológica atual. E a terceira, chamada de responsividade, tenta prever como a pessoa vai reagir a um tratamento e como gerenciar os riscos no futuro. É uma análise completa, passado, presente e futuro. A pontuação final indica o nível de risco daquela pessoa voltar a cometer um crime violento. E aqui é importante fazer uma distinção para não confundir as coisas. Existem 2 tipos principais de avaliação na psicologia forense. Um é o laudo de inimputabilidade. Esse foca lá atrás, no momento do crime. A pergunta é, essa pessoa tinha consciência do que estava fazendo? Para isso, usam manuais como o DSM-5 para ajudar a definir a responsabilidade. O outro tipo é a perícia de custódia. Essa olha para o presente e futuro de quem já está cumprindo pena, ajudando a decidir, por exemplo, sobre a progressão de regime.
São duas coisas bem diferentes. Ok, já entendemos a parte da lei, já vimos as ferramentas, a teoria é bonita. Mas e na vida real, isso está fazendo alguma diferença lá na ponta? Agora vamos ver exatamente isso. Como essa ciência está saindo do papel e indo para as ruas, e os resultados que ela está trazendo. E um dos melhores exemplos disso vem da Polícia Militar de São Paulo, com o programa de mediação de conflitos. Pensem só, psicólogos treinando policiais militares. Em quê? Em técnicas para conversar, para acalmar os ânimos, para resolver conflitos sem precisar usar a força. É uma mudança de mentalidade gigantesca. E o resultado disso? Dá uma olhada neste número, 27%. Foi essa a redução nas ocorrências registradas de violência doméstica em 2023. Isso não é só estatística, né? É um impacto direto, real, na vida de milhares de pessoas. E não foi um projetinho pequeno, não. Olhem a escala disso. Mais de 3.200 policiais militares passaram por esse treinamento. Isso mostra que não é um teste, é um investimento sério em uma nova filosofia de policiamento. Agora, talvez o número mais impressionante de todos seja este aqui, 42%. Esse foi o aumento no número de ocorrências resolvidas de forma pacífica, sem precisar usar a força. Pensem no que isso significa. É mais segurança para todo mundo, inclusive para os próprios policiais. Mas não para por aí. Outro exemplo muito forte é a Rede de Atenção à Vítima, a RAV. Aqui, o olhar se inverte. Em vez de focar só em quem cometeu o crime, o sistema passa a dar um suporte completo e organizado para quem foi a vítima da violência. E como a RAV funciona? Basicamente, em duas grandes etapas. Primeiro, tem a intervenção imediata, que segue protocolos bem definidos baseados em avaliação de risco. E depois, o mais importante, um acompanhamento de perto, contínuo, com uma equipe que tem psicólogo, assistente social, advogado, todo o suporte necessário. E, de novo, o resultado aparece. Dados do próprio Ministério da Justiça mostram que essa forma de trabalhar aumentou em 15% o acompanhamento de sobreviventes de homicídio, garantindo que essas pessoas não fiquem desamparadas em um dos piores momentos da vida. Juntando todos esses programas, todos esses números, começamos a pensar no futuro, certo? Será que estamos vendo nascer um jeito novo de fazer justiça? Um caminho construído não com base em achismos, mas em ciência, em evidências? E o que vimos aqui é só a pontinha do iceberg. Existem muitas outras técnicas com base científica sendo usadas. Coisas como a entrevista motivacional, a terapia cognitivo-comportamental em grupo, até a inteligência da polícia está usando análise de redes sociais para entender como as gangues funcionam. O ponto é, isso não é um caso isolado, é um movimento amplo. E isso nos deixa com uma última questão para reflexão. Se o sistema de justiça começa a entender de verdade a ciência do comportamento humano, será que ele consegue, finalmente, dar um passo além? Deixar de ser um sistema que só reage ao crime para se tornar um que ativamente o previne? Essa união da psicologia com o direito pode ser uma verdadeira mudança de paradigma. O que está em jogo é a chance de construir um futuro não só com mais segurança, mas também com muito mais humanidade.